Bom dia a todos, meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira e vocês estão na Escola de Filosofia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, nós conversaremos sobre a sabatina de Tabata Amaral, no Roda Viva. Eu vou começar o vídeo com uma informação que eu adorei a respeito da candidata. Ela é formada em ciências políticas, mas ela também é formada em astrofísica, gente. Olha que coisa legal. Um político formado em astrofísica. Me apaixonei. Além disso, ela também mencionou a palavra professor. O primeiro a mencionar essa palavra nessa nossa série de análises. Mas não se animem muito. Ela mencionou apenas porque ela apresentou a vice, a candidata a vice dela, que é a professora Lúcia França. Então, para apresentar a mulher, ela teve que usar a palavra professora. Depois, ela esqueceu os professores, como todos os outros. Foi a única menção a professor durante 1h30 de sabatina. Eu nunca tinha visto nada a respeito da Tabata. E eu vou dizer que eu fiquei bastante impressionado com ela. Eu gostei. Eu gostei das qualidades dela. A ponto de dizer que ela tem potencial para ser uma importante figura na política brasileira nos próximos anos. Ela tem esse potencial. Eu achei que ela é uma pessoa que fala com naturalidade, é objetiva, é racional, é educada, tem conhecimento do assunto, tem firmeza quando é preciso ser firme, sabe o que ela quer, o que ela não quer, sabe quem ela quer ou não quer ter ao seu lado. São qualidades muito interessantes num político. Ela mandou uma ótima sobre o Boulos e o Nunes, porque na ocasião os dois tinham deixado de comparecer a um debate porque o Pablo Marçal ficava esperneando. E a Tabata mandou uma ótima. Ela disse assim: pô, mas se esses caras não sabem nem lidar com o Pablo Marçal, como é que eles vão lidar com PCC, com transporte, com problema? Como é que eles vão lidar com São Paulo? Ela também demonstra boa intenção e disposição para resolver problemas, que é o que a gente precisa de políticos. A gente não precisa de políticos que fiquem querendo reinventar a roda. A gente precisa de políticos que resolvam objetivamente os problemas da sociedade. E para você fazer isso, você precisa estar disposto a fazer política, o que significa conviver com o diferente, sentar com pessoas que são diferentes de você para conversar. Isso é muito importante na política e ela mostrou isso. Porque somente concordar com aqueles que pensam exatamente com você é a parte mais fácil da política.
A parte mais difícil, aquilo que marca realmente a boa política, são políticos que estejam dispostos a sentar com pessoas de outros partidos, de outras vertentes ideológicas, não para concordar ou abrir mão da sua opinião, mas para alcançar um denominador comum. O que é perfeitamente possível. E ela demonstrou isso. É aquele comportamento assim: eu não quero saber quem você é, quem vai estar no poder, eu quero resolver os problemas. Se a gente concordar aqui com uma solução, não precisa ser eu a apresentar a proposta, pode ser você, enfim. Eu gostei bastante disso. É importante, e ela disse isso, você marcar uma posição firme naquilo que você aceita e naquilo que você não aceita. Quando você chega ao poder, uma democracia sempre implica distribuir o poder para as forças que te apoiaram. Numa democracia não existe essa história de governos puros. Governo puro é coisa de ditadura. Os únicos que são capazes de fazer governos puros, governos que têm uma única linha ideológica, são as ditaduras, porque os ditadores não precisam dar satisfação a ninguém. Mas nas democracias é diferente. Um governante, quando chega ao poder, ele chega apoiado por uma série de forças que o sustentam. Uma vez no poder, ele precisa contemplar todas essas forças, que muitas vezes discordam entre si, mas o governante precisa ter a sabedoria de fazer esse meio-campo. E ela demonstra que entende isso. Mas também é importante você marcar uma posição para aquilo que você não aceita de jeito nenhum. Por exemplo, distribuir cargo para roubalheira. E ela mostrou-se capaz de entender tudo isso que eu estou explicando. Falou sobre muitos assuntos interessantes e com profundidade. Por exemplo, ela falou muito bem sobre a Cracolândia. Disse basicamente aquilo que os outros já dizem, que é um problema de polícia, um problema de medicina. Isso é um fato. Quer dizer, ninguém acha que você vai resolver um negócio como a Cracolândia metendo bala nos usuários. Não funciona isso. Não funciona. Você precisa ter uma atuação multifacetada. É médico, é psiquiatra, é polícia, todo mundo junto. Ela deu mais detalhes. Ela disse, por exemplo, coisas que eu não sabia, que a cidade de São Paulo simplesmente não tem leitos psiquiátricos para toda essa gente. Quer dizer, se por algum milagre a maioria dos usuários decidissem sair da Cracolândia para se tratar, não teria leito, enfim, não teriam como ser abrigados. Ela então propôs a criação de equipes de saúde e de enfermarias de psiquiatria nas UBSs. Achei uma ótima ideia. Também se mostrou favorável à internação compulsória, respeitando critérios bem objetivos. Ela disse, eu também não sabia, que a respeito da internação compulsória existe um protocolo médico. Não é assim, vamos internar todo mundo aí.
existe um protocolo para você saber quando que o usuário tem ou não condição de responder por ele mesmo. Então, com base nesse protocolo que é internacional, você pode dizer, autorizar os médicos a internar alguns indivíduos. Essa postura, que é uma postura objetiva, racional e científica, é muito importante para um prefeito. Para você, digamos, contrabalancear os direitos individuais e as necessidades da sociedade. Ao contrário do Datena, que fala da guarda municipal como se, né, sem nenhum compromisso, ela se mostrou bastante serena. Ela também entrou na história dos fuzis, mas esclareceu que fuzis para guarda apenas em contextos bem delimitados. E propôs a criação de centros de comando nas subprefeituras para que as polícias possam conversar, o que também é uma ótima medida. Aliás, eu até anotei aqui. Em vários momentos durante a sabatina, ela fez movimentos para, digamos, se aproximar do Datena, etc. Ela precisa fazer esses movimentos porque o Datena quase foi o vice dela. E se ela passar para um segundo turno, ela provavelmente vai buscar o apoio do Datena. Então ela precisou fazer esses movimentos, ficar elogiando o Datena, etc. Mas se eu pudesse dar uma sugestão para ela, eu diria assim: sai fora desse Datena, pô. Sai fora. Esse cara é o fim da feira. Esse cara não tem capacidade de gerenciar nada, de decidir nada. Sai fora disso. Vai com as próprias pernas que você tá melhor. De novo, eu vou ser chato. Eu sei que eu sou chato. Mas de novo eu vou falar dos jornalistas. Porra, professor, de novo, você é um saco. Eu sei. Mas eu tenho que falar. Eu tenho que falar. A candidata se esforçou muito para trazer a discussão para a cidade de São Paulo. Sempre quando ela era perguntada a respeito de qualquer coisa, ela tentava trazer a discussão. Então, infelizmente, o ânimo da candidata de falar sobre São Paulo contrastou com o desejo dos jornalistas de fazerem fofoca, de fazerem perguntas idiotas, de falarem sobre campanha eleitoral. Passaram, por exemplo, 15 minutos falando sobre o Datena. Tinha um tal de Bruno Teixeira, que é outro que tem uma cabeleira que me dá inveja, né? Infelizmente, a pergunta dele não está à altura das suas madeixas. Então ele me faz a pergunta assim, para a prefeita de São Paulo, ele me faz a pergunta assim: você pretende manter diálogo com produtoras de funk? Vê se isso é pergunta para a prefeita. Tinha um Luiz Megali que ele teve o dom. Você me imagina? Imagina você. Você tem a oportunidade de entrevistar uma candidata à prefeitura. Porra, vou perguntar de educação, de saúde, moradia, saneamento básico. Nossa, tem tanto assunto. Vamos perguntar de professor. Porra, tem tanto assunto. Ele pergunta assim, ó: você vai salvar as pedras portuguesas? É isso aí, as pedras portuguesas. Sabe quando você vai no calçadão da praia, tem aquelas pedrinhas brancas assim? São tão bonitas, você vai salvar as pedras portuguesas? Pô, Luiz.
Não faz isso com a gente. Ajuda a gente a te ajudar, meu. Quer ver um exemplo? Quer ver uma pergunta que eu teria feito? Ao invés de perguntar das pedras portuguesas, Luiz, olha uma pergunta que você pode fazer para a candidata. Você pode virar para ela e perguntar assim: candidata, o 190 da Polícia Militar, o maior número de reclamações que se recebe não é de roubo, não é de furto, não é de assassinato. Sabe o que é? Perturbação do sossego. O que você pretende fazer a respeito? Ou não é uma pergunta relevante? Se as pessoas estão reclamando disso em todos os lugares, não é relevante? Não é a prefeitura, por exemplo, que fiscaliza bares e tudo mais? E aí? Perguntou das pedras portuguesas. Eu, sinceramente, assim, o que eu vou dizer, né? Que o problema da perturbação do sossego não existe em Moema. Talvez seja esse o problema. Não tem esse problema em Moema, né? Nos jardins, né? Não tem esse problema. Então ele esqueceu de perguntar. Infelizmente, nem tudo são flores para nossa querida Tabata Amaral. O compromisso nosso é falar sem tabus, não é? Sem tabus. Então vamos lá. Eu vou começar com uma teoria. Eu tenho uma teoria sobre o Ciro Gomes. Querem ouvir? Eu vou contar essa teoria porque, como a Tabata era do partido do Ciro Gomes, eu temo que tenha acontecido algo semelhante com ela. Vocês sabem que o Ciro Gomes, eu acho que em algum momento da vida dele, ele fez uma cirurgia no crânio e implantaram um chip dentro da cabeça dele. Esse chip contém gravações de edições do programa de rádio que passava, por exemplo, na Alemanha Oriental, ou na Rússia comunista, ou talvez na Venezuela, ou em Cuba. E lá a programação dessas rádios, no chip. Então a minha teoria é que quando o Ciro Gomes vai para uma entrevista ou um debate, fica alguém com um controle remoto esperando a hora certa de ativar o chip. Por quê? Porque eu tô vendo uma entrevista do Ciro Gomes e ele tá falando coisas assim perfeitamente coerentes. Ele começa a falar e você fala, putz, isso aí é verdade. Nossa, é verdade. Nossa, isso é sério. Cara, isso faz sentido. Olha, isso tá correto. Você começa a concordar com ele. Mas de repente, muda uma chave na cabeça dele e ele começa a repetir frases de propaganda como se fosse a porra de um androide soviético. Esse é o Ciro Gomes. Ele tá falando coisas extremamente coerentes e de repente ele vira um ciborgue. E começa a repetir aquelas frases como se tivesse sido hipnotizado ali naquela hora. Eu por muito tempo tentei entender esse comportamento. A melhor história, a melhor resposta que eu consegui foi esse papo do chip aí. Eu tô falando de tudo isso porque eu acho que fizeram a mesma coisa com a Tabata. Talvez até no mesmo lugar, quem sabe até o Ciro Gomes mesmo não tenha recomendado o lugar, já que eles eram do mesmo partido.
Só que o chip que botaram na cabeça da Tabata tinha algumas atualizações. Então, ele incluiu a versão mais nova, que inclui as tais pautas identitárias, que é um papo de, assim, é um pé no saco de ouvir. Sabe, são assim os direitos dos homossexuais, dos gays, das mulheres, dos negros, dos carecas, dos índios, dos corintianos, né? São as tais das minorias. Isso aconteceu na sabatina. Ou seja, a Tabata estava lá respondendo as perguntas de maneira objetiva, clara, e eu ali ouvindo, eu falei, pô, essa candidata é ótima, cara, como é que ela só tem 8%? Pô, tá falando aí as coisas como tem que ser ditas, não sei o quê. De repente, alguém apertou o controle remoto e ela começou a falar um monte de merda. Isso aí aconteceu porque uma jornalista chamada Cristiane Agostini perguntou para ela sobre as candidaturas femininas do PSB. E pronto, aí fudeu. Aí apertaram o botão, ativaram o chip e aí fudeu. Aquilo que era uma pessoa racional virou um robô. Um robô da Alemanha Oriental dos anos 60. Com essa pergunta, a Tabata começou com um papo tão antiquado, tão brega, tão divisionista, tão alienado da realidade, que ajuda um pouco a explicar por que ela só tem 8% da expectativa de voto. As pessoas no Brasil, Tabata, elas anseiam por políticos que enderecem os problemas centrais da nação. Não por políticos que fiquem dividindo a sociedade em pequenos grupos, no fundo, para ganhar voto. Porque a gente sabe que, no fundo, isso é só uma estratégia eleitoreira. As pessoas procuram soluções para todos. Por quê? Porque os problemas do país são problemas de todos e não de comunidades. É claro que algumas comunidades têm problemas próprios dessas comunidades. Entretanto, esses problemas são todos subprodutos dos problemas centrais do país. Se você não endereça esses problemas, ficar falando sobre questões localizadas é pura demagogia. Vamos para a periferia. Vamos ver quais são os problemas da periferia. Você acha que alguém na periferia, a população, o povão mesmo, não um cara que é candidato a vereador, mas o povão, você acha que ele se importa se o secretário dele, do município é negro, branco, índio, azul, homem, mulher, gay? Você acha que ele se importa? Ou ele quer alguém
que resolva os problemas. As pessoas na periferia, elas estão dizendo o seguinte: eu não arrumo emprego. Eu vou no mercado, todo dia as coisas estão mais caras. O real está perdendo valor. O hospital eu fui, não tinha médico. Quando tem, demora 8 horas para atender. Marco o exame, demora 3 meses para me chamar. A escola, o meu filho terminou o ensino fundamental, ele não sabe ler e escrever, não sabe fazer uma conta, não sabe falar uma porra de uma palavra em inglês e quando sabe, aprendeu em outro lugar. Meu sobrinho saiu para dar uma volta na rua ontem, roubaram o celular dele, porque o cara quer usar droga. Tem uma boca de fumo perto da minha casa. Ninguém faz nada a respeito. Eu não consigo dormir porque tem uma porra de um baile funk na minha comunidade. Eu tenho um filho com síndrome de Down e ele não consegue dormir. Esses são os problemas, Tabata. Acorda! Acorda! Eu sei que você não tá ouvindo. Eu sou um cara. Eu sei o meu tamanho. Eu sou um cara aí com um canal no YouTube. Meus alunos gostam de mim. Eu tenho aí 1000 visualizações. Ok. Agora, eu vou dizer uma coisa. Me dá pena. Me dá pena de ver uma pessoa como a Tabata, que tem talento, desperdiçar isso com essa conversa fiada de pautas identitárias. Isso é uma conversa fiada. É uma bobajada para tentar ganhar voto de comunidades. Isso é uma conversa fiada. Eu disse que isso é brega porque é uma conversa assim provinciana. E me dá pena de ver que, por exemplo, uma pessoa como a Tabata, que é uma pessoa que tem talento, ela tem 8% dos votos. E aí você pega um cara como o Marçal, que é um completo idiota, e tem 20%, 22%. Mas por quê? Por quê? Porque ele está cooptando o desespero popular. Com esses problemas gravíssimos e as pessoas não encontram ninguém para falar por elas, porque políticas que poderiam exercer esse papel como a Tabata estão fazendo esse discurso fiado de pautas identitárias. Você percebe, Tabata? Sai dessa! Eu não sou ninguém, mas se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: sai dessa! Jogue essas pautas no lixo e foque nas questões centrais da sociedade. Levante a bandeira contra o analfabetismo, contra a miséria. Se você fizer isso, você vai atropelar qualquer Pablo Marçal que aparecer pela sua frente. Porque o povo precisa disso. Ele precisa de alguém inteligente que faça isso. O povo está tão desesperado que ele está acreditando no Pablo Marçal porque ele é o único que diz aquilo que está acontecendo. Enquanto isso, você tem pessoas como você falando esse monte de bobagem. Não é a realidade que o povo está experimentando. Por isso que você só tem 8%. Então eu fico indignado. Você vê, a Tabata, ela é sem dúvida superior ao Pablo Marçal. Mas isso sem as pautas identitárias. Quando você põe as pautas identitárias, ela vira uma estúpida, porra. Ela
ela vira uma pessoa estúpida. E eu vou provar pra você. Quer ver como você vira uma pessoa estúpida? Quer ver? Você não é estúpida, mas você fica assim porque você compra essas coisas. Você compra esse discurso. Esse discurso é de gente idiota. Você não é idiota, você não precisa embarcar nessa. Esse papo é papo de quem não tem mais o que dizer. Você tem muito o que dizer, então por que você entra nessa? Você quer ver como você vira uma estúpida? Eu vou mostrar pra você. Olha só. Ela foi perguntada sobre o racismo. Aí ela disse isso aqui, eu queria entender o que é isso. Ela disse assim: ela quer formar os servidores municipais para serem agentes de combate ao racismo. Pelo amor de Deus, me explica o que é isso. O que é o que é oferecer ao servidor uma formação de combate ao racismo? Por acaso os servidores são coniventes com o racismo? Porque é isso que você está dizendo, é isso que está implícito. Se você diz que você precisa oferecer essa formação, quer dizer que os professores não a têm. Professores não, que os servidores não a têm. Se eles não a têm, então eles são cúmplices com o racismo. É isso, Tabata. É isso. Quer dizer, se um professor na escola vê uma criança abusando da outra por motivos raciais, ele não vai interferir. É isso que você está dizendo? Ele vai deixar rolar. Porque ele não recebeu a formação para combate ao racismo? Que isso? Isso me, isso me revolta mais do que quando eu vejo o da Atena, sinceramente. É um desperdício. Num país com tanto político imbecil, uma pessoa como a Tabata entrar nessas conversas. É um desperdício. Olha essa daqui, então. Ela diz assim: queremos trabalhar com metas específicas para aproximar as notas à aprendizagem em português e matemática. Perfeito, perfeito. Porque eu mesmo no vídeo do Nunes, vocês vão ver, eu falo sobre isso, sobre a discrepância entre os dados oficiais e a verdadeira aprendizagem das crianças. Eu falo sobre isso. Só que a frase dela não termina aí. A frase dela continua. Eu vou reler agora com a continuação. A frase dela completa é assim, ó. Queremos trabalhar com metas específicas para aproximar as notas à aprendizagem em português e matemática de alunos brancos e alunos negros, que dentro da rede pública ainda tem desempenho diferente por conta do racismo estrutural. O que diabos quer dizer isso, Tabata? Veja bem, é fato que os alunos negros têm, estatisticamente, eles aprendem menos, têm deficiência maior de aprendizagem do que os brancos. Isso é um fato. Isso é um fato. O que eu estou discutindo é o diagnóstico. O que isso tem a ver com o que quer que você entenda como racismo estrutural? O que você acha? Quer dizer, o que pode significar isso? Quer dizer o quê? Que o aluno branco e negro, eles entram na escola e aí os alunos negros começam a ser ensinados com menos cuidado, de propósito, porque existe um racismo, o sistema ele é racista. É isso. Eu sempre entendi que o racismo é coisa de gente. Existem pessoas racistas e não sistemas racistas. Nenhum sistema é racista. Nenhuma estrutura é racista. Racistas são as pessoas.
Então, o que eu faço com essa frase? E pior, quais são as soluções? Com base nesse diagnóstico, quais são as soluções? Se você diz que o problema é o racismo estrutural, o que você vai fazer a respeito? Você vai o quê? Derrubar o sistema? Você vai o quê? Você vai oferecer, por exemplo, aulas de reforço escolar exclusivamente para negros? Se tiver algum branco precisando de reforço, você não vai dar. Você vai falar para ele, não, 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 isso aqui é só para negros, porque você não pode estar tão mal quanto os negros, porque o sistema favorece pessoas da sua cor. É isso? Olha que ideia imbecil. Você acha que uma pessoa que se formou em astrofísica é capaz de, por ela mesma, acreditar numa ideia dessa? Não, ela ouviu isso. Ela ouviu isso em algum lugar e o pecado dela é ter comprado isso. Essa versão estúpida. Olha essa então. Ela diz assim: o combate ao machismo e racismo não é no indivíduo, é no coletivo. Porque na hora que essas mulheres estiverem como secretárias, terão mais força. Então, só para dar o contexto para vocês. Ela estava falando sobre colocar mulheres negras no secretariado. Então, ela diz, eu vou repetir, o combate ao machismo e racismo não é no indivíduo, é no coletivo. Porque na hora que essas mulheres estiverem como secretárias, terão mais forças. Mas essas mulheres não são indivíduos, meu Deus do céu. Quem você vai colocar na secretaria? Não são indivíduos, não são mulheres específicas? Ou você vai colocar o coletivo Mulheres Negras na secretaria? É a categoria mulher negra que é a secretária ou é uma mulher negra em especial? Não são indivíduos? Então do que você está falando? Entendem porque é alienado, é alheio à realidade, não tem nada a ver com o que está acontecendo? Faz favor, ô Tabata. Você é inteligente demais para embarcar nessa palhaçada. Sinceramente. Aliás, só um parênteses. Essa mania de colocar em cargos pessoas porque são mulheres e negras não é depreciativo, não? Não é? Isso não é um estereótipo? Sabe o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando assim: vamos pegar uma mulher negra. Uma mulher negra, guerreira, que foi lá, que estudou, batalhou, trabalhou, se formou uma excelente profissional. E aí, por causa dos seus méritos, da sua briga, né, do seu tônus, da sua resistência, ela chegou a um ponto em que foi cogitada para ser ministra de Estado ou secretária de um município, né, para acessar um cargo alto. Por quê? Porque tem talento, tal. Aí imagine que você seja essa mulher e o que você quer? Pô, você quer que as pessoas reconheçam esse esforço, não é? Pô, trabalhei a vida inteira, eu quero aplausos também, eu quero reconhecimento. Todo mundo tem direito a reconhecimento. Aí imagine que a pessoa que está te nomeando para esse cargo, ao invés de te nomear, olha, fulana de tal, formada em tal coisa, trabalhadora, guerreira, tá aí as suas obras. Ao invés disso, ela vira e fala assim: fulana de tal, mulher negra. Isso não é um desrespeito?
Ou seja, essa mulher negra, ela não tem direito aos méritos. Os méritos são da categoria mulheres negras. Isso é pejorativo, isso é ridículo. Parem com isso, pelo amor de Deus. Deixa eu ensinar a Tabata Amaral e todos os outros boçais que acreditam nessas coisas como é que se combate o racismo. Eu vou mostrar para vocês como é que se combate o racismo. O racismo, ele é um preconceito, correto? Ele está dentro do racista. É uma ideia dentro do racista. Ele pode ter entrado ali por causa da família, por qualquer motivo. Mas no fim do dia, ele está dentro do racista. Sem o racista, não existe racismo. Certo? O racismo é coisa de ser humano, infelizmente. O que é o racismo? É uma ideia, uma imagem pré-concebida de alguém por conta da sua cor, da sua religião, da sua raça, etc. Então o racista, ele já tem essa imagem dentro da cabeça dele e ele impõe aos indivíduos reais que aparecem na vida dele essa imagem. Ele transfere essa imagem. Ele não alcança esses indivíduos. Estão me acompanhando? Ele não alcança, ele vê um negro e ele não se coloca no lugar dele. Ele não entende que aquele lá também é um ser humano, que tem sentimentos, que tem sonhos, que tem uma individualidade. Não. Ele pega essa imagem que ele tem aqui e joga para ele. Joga para ele. Sabe por que que ele faz isso? Porque ele é incapaz de olhar dentro do outro. Para ser ainda mais preciso, ele é incapaz de sentir como se fosse o outro. Sentir. Se ele fosse, ele perceberia o óbvio. O outro é um ser humano como ele, que merece ser julgado em si e não em função de uma categoria. Entendem? Sabe do que nós estamos falando? De um negocinho chamado empatia. A empatia é exatamente isso. É a capacidade que você tem de sentir a dor do outro, de sentir o estado emocional do outro, como se fosse o seu. Se você for capaz de desenvolver nas pessoas a empatia, não tem racismo, tá? Como é que você faz isso? Existe uma maneira direta que a própria vida faz. O indivíduo convivendo com pessoas diferentes por muito tempo, intimamente, ele acaba desenvolvendo isso. Mas isso é muito demorado. E é inseguro, não é regular. Pode acontecer o contrário. A maneira que a espécie humana encontrou para desenvolver a empatia de maneira rápida e segura é um negócio chamado literatura. O que a literatura faz por você? Ela desenvolve a sua imaginação, a
sua capacidade de se projetar para fora. Quando você lê um livro, tem ali personagens. Para você ler o livro, você precisa se colocar no lugar de cada personagem. Você precisa se acostumar a sentir como se fosse o personagem, para que você entenda os dramas do personagem. Se o autor for bom, ele até vai te contar quais são os dramas. O hábito de ler livros de literatura te habitua também, ele exercita a sua capacidade de sentir o que os personagens estão sentindo. E daqui, essa mesma capacidade é a capacidade de sentir o que as pessoas reais estão sentindo, como se fossem personagens do romance que você está lendo. Desse ponto de vista, a literatura ela tem esse forte componente humanitário, humanizador. Ele humaniza o mundo. Ele humaniza, ele ensina as pessoas a enxergarem o outro como elas mesmas. É através da literatura que você alcança o outro, que você compreende o outro, que você entende que o outro está sentindo o que você também poderia sentir, certo? Quando você alcança esse ponto, você entende que os seres humanos não são categorias, eles são indivíduos. Cada um deles tem tem algo próprio, tem uma individualidade, tem sonhos, desejos, dilemas, problemas. Nesse ponto, qualquer ideia racista se desmancha como um castelo de areia. Depois de fazer esse exercício, é impossível você continuar racista. Porque você passa a enxergar o outro como aquilo que ele é. Um ser humano. Que tem uma cor de pele diferente de você, mas que sente como você. Aliás, essa capacidade no ser humano, ela é tão proeminente que o ser humano é capaz de até projetar isso para coisas que não são humanas. Por exemplo, animais ou forças da natureza, como fizeram os gregos, por exemplo, que humanizaram os seus deuses. Portanto, o combate real ao racismo, não o imaginário, o real, ele passa por erradicar o analfabetismo. Nós precisamos ensinar as nossas crianças a ler e a escrever, para que elas possam começar a ler livros de literatura e aprenderem a empatia. Se você não erradica o analfabetismo, e eu estou falando erradicar de verdade, não com estatística oficial, é de verdade. Se você não faz isso, ninguém se respeita, ninguém liga para o sofrimento alheio e todos se julgam com base em estereótipos, que é exatamente o que a Tabata faz. E é claro, o que as jornalistas fazem também.
Eu gostaria de encerrar repetindo aquilo que eu já disse a respeito da Tabata. Ela é uma pessoa inteligente, preparada, bem intencionada, honesta, corajosa, que tem tudo para ser uma líder do nosso país nos próximos anos. Desde que ela jogue fora essas pautas identitárias e foque a sua atenção no que é essencial. Se ela não fizer isso, ela vai continuar sendo a política dos 8%, a deputada federal, a política nichada. Vai continuar assim. E ampliando até, se os socialistas, agora eu não estou mais falando para Tabata, estou falando para os socialistas, se os socialistas não pararem com essa conversa fiada, eles vão continuar vendo aparecer aí no país os marçals e toda essa gente que sequestra a indignação popular, tá? A decisão é de vocês. Muito obrigado. A gente se vê na análise a respeito do Nunes. Até mais.